Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Convento de Cristo em Tomar. Vamos dar início ao lançamento da consulta pública e debate Estratégia para o Turismo 2027. Esta sessão é o ponto de partida para a construção plural e abrangente de uma estratégia há 10 anos para o turismo em Portugal. Abre a sessão a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas. Sr. Ministro da Economia, seja muito bem-vindo a Tomar. Espero que esta seja a primeira de muitas vezes que nos virá visitar enquanto Ministro, mas também para passear, porque Tomar é um excelente sítio para descansar. Senhora Secretária de Estado do Turismo, é com particular gosto que a cumprimento e que a recebo hoje aqui em funções oficiais naquela que é a minha, a sua terra, a nossa terra. Senhor Presidente do Turismo de Portugal, Senhor Presidente da Confederação de Turismo Português, senhores autarcas aqui presentes, um cumprimento muito especial também à Senhora Diretora do Convento de Cristo, que hoje nos proporcionou esta sala que está magnífica, permitam-me que partilhe convosco, e que sem obviamente a parceria com o Convento de Cristo não seria possível estarmos hoje aqui. Agradeço em primeiro lugar o facto de terem elegido Tomar como local de realização da conferência e debate da Estratégia para o Turismo 2027. Tomar é um concelho com 854 anos de história, um concelho repleto de história, de segredos e de surpresas, com ocupação humana desde a pré-história, encontrando-se ainda, nos casos, vestígios, noutros, obras patrimoniais em perfeito estado de conservação, marcos de passagem de diversos povos, como sejam os árabes, judeus, romanos, e não posso, claro, deixar de falar dos templários. Tomar encontra-se desde sempre ligado à história de Portugal. E digo eu, para se compreender a história do nosso país, tem de se compreender Tomar. Assim, sejam bem-vindos a Tomar e que os nossos trabalhos sejam inspirados pelo espírito templário. Bem-ajam. Tem agora a palavra a Sra. Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho. Muito boa tarde a todos, Sr. Ministro da Economia, Sra. Presidente da Câmara de Tomar, Srs. Presidentes das associações e das entidades regionais de turismo, Sr. Presidente do Turismo Portugal, Sra. Diretora do Convento de Cristo, a quem agradeço a disponibilização deste lugar tão bonito onde hoje estamos, precisamente para marcar o lançamento daquilo que eu penso que pode ser um trajeto e um caminho comum para todos percorrermos. Não posso deixar de dizer que é um especial prazer estar aqui, neste sítio, hoje convosco, porque é uma terra com quem me casei há muitos anos. O turismo é demasiado importante para não termos uma estratégia. Todos os países querem ser os mais dinâmicos, os mais atrativos, os mais competitivos, os mais visitados do mundo. Mas querer ser, sem ter uma estratégia partilhada entre quem no dia-a-dia faz o destino, é apenas um desejo. Se queremos influenciar e escolher o desenvolvimento do turismo em Portugal, temos de agir sobre os fatores que o determinam e não esperar que ande sozinho. Não nos podemos dar ao luxo de não fazer nada, quando os nossos concorrentes diretos definiram já, antecipadamente, as suas estratégias para atrair agressivamente novos e melhores turistas. Temos de agir de forma rápida e decisiva antes que fiquemos para trás. É isso que estamos a fazer. Há problemas estruturais no nosso país que impõem políticas públicas ativas, nomeadamente em termos de infraestruturas, acessibilidades, qualificação das pessoas, capitalização das empresas e a eterna inclinação do mapa de Portugal para o litoral. Não chegam palavras, nem boas intenções, nem deixar o turismo antes por si. Ninguém questiona hoje que o turismo é uma atividade estratégica para Portugal. Desde 2005, a quase totalidade dos indicadores que definem o comportamento do turismo têm crescido, o que demonstra que a afirmação de Portugal como destino turístico no contexto internacional é um processo que não voltará atrás. Esta atividade tem, de facto, uma capacidade de resistência aos ciclos económicos,
uma capacidade de se reinventar quando necessário, antecipando soluções e encontrando respostas aos desafios que surgem. Neste sentido, o crescimento desta atividade é um sinal inequívoco da relevância e do apelo de Portugal enquanto destino turístico. Mas também é um incentivo claro para que o turismo faça o seu melhor na forma como projeta os investimentos adequados ao seu desenvolvimento sustentável em áreas tão transversais como a economia, o ordenamento, a natureza, a ciência, a educação, a saúde, as infraestruturas, o desenvolvimento regional, a mobilidade, a cultura. Foram os investimentos e as parcerias entre públicos e privados feitos na última década que permitiram que Portugal se afirmasse como destino qualificado, inovador, com acessibilidades aéreas competitivas e em condições favoráveis para aproveitar a evolução da procura, os seus desvios e os seus interesses. Estas parcerias contribuíram, em definitivo, para a valorização de Portugal como destino turístico. Mas não nos podemos deixar inebriar pelo que já conseguimos. Temos de preparar o futuro, porque os desafios são grandes para o turismo nacional. Apesar de Portugal viver hoje dias com uma onda positiva de procura turística, necessitamos de criar as condições para que nos próximos anos consigamos aumentar o valor da oferta, desconcentrar a procura geograficamente, desconcentrar a procura ao longo do ano e atenuar o efeito da sazonalidade. Temos de criar fatores competitivos de atratividade que levem os turistas a conhecer regiões que não são as tradicionais, como é aquela onde estamos hoje, a ficar mais tempo, a vir ao longo de todo o ano e a gastar mais em Portugal. Só assim teremos uma atividade sustentável de norte a sul do país, do litoral ao interior, ao longo do ano e que cria, de facto, emprego qualificado. São estes grandes desafios que temos pela frente e aos quais temos de dar resposta, assumindo o Estado, sem complexos e sem preconceitos, o seu papel em criar as condições para que todos possam crescer, inovar e ter coragem para assumir riscos, criar riqueza, mais emprego qualificado e que contribua de facto para a coesão territorial e para atenuar as assimetrias regionais. É neste sentido que necessitamos de fazer os trabalhos de casa e preparar a próxima década. Não acredito em teorias fatalistas de que não há nada a fazer quanto à sazonalidade, quanto à litoralização do país, quanto à burocracia, quanto à descapitalização das empresas, quanto aos salários baixos no turismo. Há inúmeros exemplos de políticas bem-sucedidas nestas matérias. O que precisamos todos de assumir são os compromissos quanto aos meios para responder aos desafios e trabalhar articuladamente. É por isso que aqui estamos hoje, em Tomar, num monumento classificado como Património Mundial, no centro do país, a lançar a consulta pública para a Estratégia para o Turismo 2027. O Governo assumiu desde logo e claramente a necessidade de uma estratégia planeada que nos permita navegar com rumo e não à vista, retomando o conceito de um plano estratégico de turismo. Queremos que a estratégia para o turismo para a próxima década seja resultado da participação da sociedade civil, das regiões, das empresas, das instituições, dos trabalhadores, da procura. Porque a transversalidade da atividade turística exige a interação de uma multiplicidade de áreas e de agentes. Resulta de um alinhamento com várias atividades com as quais é necessário trabalhar em conjunto, colaborar de forma sistemática e natural. É preciso abolir do léxico turístico a palavra potencial, porque se formos sempre só potencial, é sinal que não tivemos a capacidade de concretizar. A responsabilidade é de todos, é nossa. Com vontade e mobilização, passamos dos desejos à concretização. Para que o turismo seja aquilo que ambicionamos, é este o repto que deixo. Assumamos a construção desta estratégia como um caminho comum dos consensos necessários para a próxima década e assumamos também a sua concretização de uma forma articulada e em rede. Só este processo de planeamento participado e envolvente que gera discussão é já fator de aproximação entre todos, os que são determinantes para que a palavra potencial desapareça. E neste processo não posso deixar de destacar as pessoas que trabalham no Turismo Portugal, completamente envolvidas e mobilizadas, a quem agradeço todo o trabalho e empenho que estão a dedicar, porque com eles o caminho é mais fácil de ser trilhado.
Portugal é turismo e turismo é Portugal. Conto convosco.